Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ana Paula Santana, historiadora, pedagoga e completamente da paz. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial. Mas calma, eu sei que na última aula eu já dei aí essa aula sobre a Primeira Guerra Mundial, que eu inclusive te aconselho a assistir antes dessa de hoje, porque são só 17 minutinhos do que você precisa saber de mais importante sobre a Grande Guerra. Mas hoje nós vamos discutir questões do Enem sobre a Primeira Guerra Mundial e questões que caem muito na prova também sobre a Grande Guerra. O que é que tem caído? O que é que você precisa saber? Como responder uma questão de Enem sobre a Primeira Guerra Mundial de História? Então, fica por aqui, porque se você está afim de estudar para o Enem, para as provas da escola, ou se só quer saber por que é que a Itália trocou a turma A pela turma B, chega mais, porque eu vou te contar uma história. Questões sobre a Primeira Guerra Mundial no Enem e nas provas da escola. Vamos começar então discutindo algumas questões que já caíram no Enem e depois a gente faz uma rapidinha sobre as principais questões que caem nas provas da escola. Vamos lá? Questão que caiu no Enem em 2014. 3 décadas, de 1884 a 1914, separam o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa, do século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período do imperialismo, da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Grande Guerra na medida em que, letra A, difundiu as teorias socialistas, letra B, acirrou as disputas territoriais, letra C, superou as crises econômicas, letra D, multiplicou os conflitos religiosos e, letra E, conteve os sentimentos xenofóbicos. A letra B está correta. Acirrou as disputas territoriais. Por quê? Por que a letra B está correta, Ana? Bom, para quem assistiu a nossa aula anterior, que eu já disse que são só 17 minutinhos do que há de mais importante na Primeira Guerra Mundial, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Para quem assistiu a aula anterior, fica mais fácil responder. É porque eu comecei a aula dizendo que a Primeira Guerra Mundial é também uma guerra sobre territórios. E é mesmo, olha, vamos dar uma recapituladinha aqui. Vamos lá. Em 1870, a França e a Prússia entraram em guerra. Aí, por uma questão de territórios, a Prússia venceu a guerra, anexou vários outros territórios e se transformou no Império Alemão. A gente tem aí um primeiro indício de que essa guerra era sobre e para territórios. Em 1908, a Áustria-Hungria anexou a Bósnia ao território dela. E a Bósnia era aí um país que estava sendo visada não só pela Áustria-Hungria, mas pela Rússia e pela Sérvia. De novo, nós temos outro indício de que estamos falando de uma guerra sobre territórios. Em 1914, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, o Francisco Ferdinando, foi assassinado na capital da Bósnia por um nacionalista sérvio, por um nacionalista bósnio a mando dos sérvios. Mais um indício de que foi uma guerra sobre território, porque a Sérvia tinha interesse na Bósnia, e é o que a gente já viu aqui na aula anterior e hoje também. Foi uma guerra sobre territórios também, sobre conquistas, uma guerra tanto sobre território que o final dela acarretou várias independências de vários países, mudou o mapa da Europa bastante. Então sim, a resposta correta é a letra B. Mas digamos aí que você não tenha assistido ainda a nossa aula anterior e digamos também que você não tenha prestado atenção na aula na escola, que você tenha ali perdido um tempinho jogando uma dedanha ou então que só se esqueceu.
Nesse caso, se você se depara com uma questão de história no Enem ou na prova, que você realmente não sabe a resposta, tem algumas estratégias que podem te ajudar a lembrar aí do que você já estudou. Algumas estratégias que estão na própria questão. E também existe aí uma chance de você ir por eliminação e conseguir responder a questão certa. Então vamos aí tentar essas outras duas estratégias? Vamos ver o que o próprio enunciado traz pra gente, o que nos ajuda a responder a questão, e vamos ver também o que é que você poderia fazer indo por eliminação das outras letras. Por que não são as outras letras? Vamos lá por eliminação, para a gente ver se consegue entender por que é que a letra A, C, D e E estão erradas. Vai que você não soubesse por que é que a B estava certa, não é? Letra A. Difundiu as teorias socialistas. Olha, o socialismo já existia aí nessa primeira metade do século XX, mas ele não foi a causa da Primeira Guerra Mundial. O socialismo tanto existia que a Rússia saiu em 1917 da guerra porque estava vivendo uma revolução socialista, lembra? Mas a difusão do socialismo ela vai acontecer mesmo na Guerra Fria, que é ali pelo final da década de 40 do século XX, mas acontece principalmente na segunda metade do século XX. Então não, a letra A não está correta. Letra C, superou as crises econômicas. Muito pelo contrário, né, gente? A Primeira Guerra Mundial, ela trouxe muitas crises econômicas para vários países, principalmente para os países da Europa. Crises econômicas principalmente na Alemanha. Então, a superação de crises econômicas não pode ser o motivo da Primeira Guerra, não é? Olha, eu acho que essa questão C já dava para eliminar de cara, não poderia ser ela, sob hipótese nenhuma. Letra D. Multiplicou os conflitos religiosos. Essa questão de conflitos religiosos, ela vai ficar mais evidente na Segunda Guerra Mundial, onde a gente vai ver aí o que é que aonde foi que esses conflitos religiosos nos levaram. Há muitos assassinatos, há muita discriminação, mas esse é um tema mais importante na Segunda Guerra Mundial. Conteve os sentimentos xenofóbicos. Não. Vamos ver. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra bastante nacionalista, brigas por territórios, e isso não leva à contenção, ao impedimento de sentimentos xenofóbicos. Muito pelo contrário, esse sentimento nacionalista ele tende a potencializar os sentimentos xenofóbicos. E aí a potencialização dessa xenofobia foi o que trouxe graves problemas para o mundo alguns anos depois. Vamos ver mais uma questão do Enem, gente? Acho que aí fica mais fácil para a gente ver as estratégias, pensar em mais uma questão. Vamos lá? Ó, questão do Enem de 2009. A primeira metade do século XX foi marcada por conflitos e processos que se inscreveram como um dos mais violentos períodos da história humana. Entre os principais fatores que estiveram na origem dos conflitos ocorridos durante a primeira metade do século XX estão: letra A, a crise do colonialismo, a ascensão do nacionalismo e do totalitarismo. Letra B, o enfraquecimento do Império Britânico, a Grande Depressão e a corrida nuclear. Letra C, o declínio britânico, o fracasso das Ligas das Nações e a Revolução Cubana. Letra D, a corrida armamentista, o terceiro mundismo e o expansionismo soviético. Letra E, a Revolução Bolchevique, o imperialismo e a unificação da Alemanha. Essa questão é muito boa, tem muita coisa nela aqui, né? Vamos começar? Bom, quem assistiu nossa última aula também consegue entender um pouco mais fácil essa questão. Por quê? Na aula anterior, nós falamos sobre a expansão do nacionalismo, nós falamos sobre colonialismo, sobre guerras ali que se referiam a territórios, eram guerras sobre e para a conquista de territórios. Nós falamos também que no final da guerra o cenário na Europa era outro. O Império Russo, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano e o Império Otomano deixaram de existir. E isso porque muitos países na Europa acabaram declarando suas independências durante a Primeira Guerra Mundial. Isso pode significar também uma crise do colonialismo. Mas, mais uma vez, digamos que você não tenha assistido ainda o vídeo anterior, ou então que não tenha prestado muita atenção na aula do seu professor, tenha dado aquela dormida marota,
A gente pode também responder essa questão por eliminação. Essa é uma boa estratégia para responder uma questão de história quando você não lembra muito bem o que é que aconteceu, você não está ali lembrando de tudo que você estudou. Vamos por eliminação então, só para ver como ficaria? Por que é que não é a letra B, a letra C, a letra D e a letra E? Por que não é a letra B? Bom, é o seguinte, gente. Letra B. O enfraquecimento do Império Britânico, a Grande Depressão e a corrida nuclear. Tá certo. A Grande Depressão aconteceu mesmo na primeira metade do século XX, né? Ali em 1929. Beleza. Mas essa coisa aí do enfraquecimento do Império Britânico, eu não sei, já ficaria um pouco na dúvida em marcar essa questão. É claro que uma guerra não é boa, assim, para nenhum país. Todos os países, eles saíram derrotados da Primeira Guerra Mundial, de certa maneira. Com muitos mortos, com muitas dívidas, com crises sociais dentro do país. Mas eu não apostaria numa questão que fala sobre a crise, sobre o declínio de um dos países vencedores da guerra. Mas o que pega mesmo na questão B é essa coisa aí da corrida nuclear. Porque a corrida nuclear é uma característica da Guerra Fria. E a Guerra Fria começa em 1949, então ela é característica da segunda metade do século XX e não da primeira metade do século XX, como o enunciado da questão fala. É muito importante a gente ficar atento a essas questões pequenininhas que aparecem no enunciado. Ele está falando da primeira metade do século XX, então nós não podemos confundir a segunda metade também. Por que não é a letra C? Olha, o declínio britânico, o fracasso da Liga das Nações, a Revolução Cubana. Ó, mais uma vez a questão está apostando aí em falar sobre o declínio de uma das nações vencedoras. Eu não apostaria nisso, mas vamos conferir as outras coisas. O fracasso da Liga das Nações. Ainda não, né? A Liga das Nações fracassou de fato. A gente viu na última aula também que após o final da Primeira Guerra Mundial, os países vencedores formaram a Liga das Nações, que tinha como principal objetivo impedir que outra guerra tão grande como essa acontecesse. Mas a gente só vai entender que esse fracasso aconteceu quando surge uma outra guerra tão grande quanto essa, né? A Segunda Guerra Mundial. Acho que a gente não pode falar que essa é uma característica da primeira metade do século XX, né? É uma característica do século XX, esse fracasso da Liga das Nações, mas acho que não da primeira metade. E, mais uma vez, o enunciado é muito importante para a gente observar aí a questão. E a Revolução Cubana não. Aí tá errado mesmo, porque a Revolução Cubana aconteceu em 1959, ou seja, na segunda metade do século XX. Vamos ver agora por que não é a questão D? Letra D. Por que não é a letra D? A corrida armamentista, o terceiro mundismo e o expansionismo soviético. Bom, a gente teve uma corrida armamentista mesmo na Primeira Guerra Mundial, embora ela fosse muito mais enfatizada nas outras guerras, mas existiu. Beleza. O terceiro mundismo e o expansionismo soviético. Vamos responder essa questão aqui, eliminando o expansionismo soviético? Olha, aconteceu mesmo uma revolução socialista na Rússia na primeira metade do século XX. Nós vimos isso na última aula também, que durante a guerra, ali em 1917, a Rússia precisou sair da guerra porque ela estava vivendo uma revolução socialista. Beleza, aconteceu uma revolução, mas não aconteceu o expansionismo soviético. O expansionismo soviético é uma coisa que aconteceu na Guerra Fria, não é? E aí é também a segunda metade do século XX. A Guerra Fria começa em 1947, mais ou menos, assim, se a gente tiver que demarcar uma data. E aí a gente não pode falar da primeira metade do século XX, só 3 aninhos, né? É a segunda metade do século XX. É na segunda metade do século XX que acontece esse expansionismo soviético. E por que que não é a letra E? A Revolução Bolchevique, o imperialismo e a unificação da Alemanha. A Revolução Bolchevique foi a Revolução Socialista da Rússia de 1917. Tá certo. Até aí, tá certinho. Aconteceu na primeira metade do século XX. O imperialismo é característico muito mais do século XIX.
Vocês lembram que eu falei que o século XIX foi marcado por muitas colonizações, por muitas guerras por território? O imperialismo faz parte dessa cultura de guerra do século XIX, de colonização, de dominação. Ele está mais característico na segunda metade do século XIX. E a unificação da Alemanha, que é uma coisa que nós vimos também, que aconteceu em 1870, século XIX também. Não no século XX. Olha que quem assistiu a nossa aula anterior estava afiadinho para responder essas questões, hein, gente? E para a gente finalizar aqui com chave de ouro a nossa aula de questões, vamos dar uma passadinha de olho nas principais questões da Primeira Guerra Mundial? O que é que você precisa mesmo saber para fazer essa prova? Assim, uma pergunta-resposta, rapidinho. Vamos lá? Qual foi o estupim da Primeira Guerra Mundial? O assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, o Francisco Ferdinando, em 1914, na capital da Bósnia, por um nacionalista bósnio a mando da Sérvia. Em que ano se iniciaram e terminaram a Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial se iniciou em 1914 e terminou em 1918. A Europa ficou dividida em dois blocos militares antagônicos. Quais eram? Tríplice Entente, formada principalmente pela França, pela Inglaterra, pela Rússia, até 1917, e pela Itália, a partir de 1915, e pelos Estados Unidos, mais fortemente, a partir de 1918. E Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e pelo Império Otomano, e pela Itália, até 1915. Questão 4. Qual país rompeu com a Alemanha e se aliou à Tríplice Entente? Foi a Itália, em 1915. Questão 5. Qual foi o motivo da entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial? Bom, Estados Unidos já estava financiando aí a Inglaterra e a França há um bom tempo durante a guerra. Financiando com o quê? Com mantimento, com armamento. Mas foi ali em 1917, 1918, que ele entrou mais forte na guerra. O estupim foi a explosão de 7 navios norte-americanos pela Alemanha. Eram navios que estavam levando mantimentos para o exército francês. Qual o motivo da saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial? A Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial em 1917 porque ela vivia uma revolução socialista no país. A Revolução Bolchevique, que a gente viu inclusive hoje aqui. O Tratado de Versalhes foi imposto a qual país no fim da Primeira Guerra Mundial? Principalmente a Alemanha, que foi considerada a principal culpada da guerra. O que foi a Liga das Nações? A Liga das Nações foi formada pelos países vencedores no final da guerra e tinha como principal função garantir que a Primeira Guerra Mundial fosse a única. Finalizamos a nossa aula por aqui, por hoje é só, mas eu tenho certeza que com esse vídeo e o vídeo anterior você está preparado para resolver uma questão do Enem sobre Primeira Guerra Mundial e a questão da sua prova também. Mas dá uma estudadinha, volta na matéria, lembrando que estudar questões depois que você já leu e que você já estudou a matéria é uma boa forma de estudar também, porque aí você se prova. Você estudou e aí estudando questões, você prova que você consegue resolvê-las. Vai dar tudo certo. Tamo junto. Se eu tiver falado alguma coisa errada, ou então se você quiser indicar algum tema que vai cair na sua próxima prova, pode deixar aqui nos comentários que eu vou dar essa aula para você. A gente vai discutir e construir esse canal juntos. No mais, eu fico por aqui. Na próxima aula nós vamos estudar a Segunda Guerra Mundial. Um beijão para você, fica comigo, curte, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima. Beijo, beijo!